Olá, eu me chamo Graziele Leite, sou designer de produto da Meu Móvel de Madeira e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os tipos de madeira. A Meu Móvel de Madeira trabalha exclusivamente com materiais de floresta plantada, então isso não nos dá uma grande variação de materiais, mas não nos dá algumas variações. Eu vou falar sobre painel maciço de pinos, painel maciço de eucalipto, finger, multilaminado, sarrafeado, MDF e MDF laminado. Eu vou começar com a madeira que é mais utilizada hoje em nossas linhas, que é o pinus. A madeira de pinus é proveniente de floresta plantada. O crescimento da árvore é relativamente rápido comparado com outras espécies, o que nos dá um custo-benefício. Ela é uma madeira fácil de se trabalhar, então ela é excelente na produção, para lixar, furar. Também é um acabamento bom para receber acabamento pelo seu tom claro. Então a gente consegue ter diversas tonalidades de coloração aplicadas ao material. A gente trabalha no pinus normalmente com um tingidor e verniz, então vai receber uma camada de acabamento e um verniz para ele ter um certo brilho. As características na madeira com esse tingidor não são apagadas, então você vai continuar observando os veios, as diferentes tonalidades que essa madeira tem. Uma outra característica marcante do pino são os nós. O que são os nós? Vocês podem observar em um painel de madeira, não é o caso desse, mas em vários produtos da Meu Móvel de Madeira existem isso. São pequenas marcas pretas, que seriam as marcas de onde estavam os galhos das árvores antes do corte. A gente costuma ter uma quantidade específica de nós que a gente aceita, que são até 2 nós sadios distribuídos por metro quadrado. Isso é uma classificação e é feito porque o painel de pinos é formado por ripas que são coladas lado a lado. Então é possível classificar uma madeira com mais nós ou menos nós. A madeira de pinos é uma madeira resistente, mas as suas características precisam ser respeitadas, bem como seus cuidados e manutenção. Ela pode ser utilizada na fabricação de peças estruturais, como pés, barras de camas, mas não indicamos o uso dela para painéis muito grandes, como tampos de mesa. Por quê? Os painéis podem sofrer um empenamento, que é quando uma peça entorta, ou abertura de linha de cola, que é quando você vê que o painel está abrindo. Por quê? Mesmo depois de todo o processo que o painel recebe e o produto está pronto, ele continua sofrendo alterações de fatores externos, como, por exemplo, exposição excessiva de luz e de água. Então, existem outros materiais que podem ser melhores para a aplicação desse tipo de produto. Agora, a gente vai falar sobre uma outra madeira muito importante, que é o eucalipto. O eucalipto também é proveniente de floresta plantada e é uma madeira muito reconhecida pela sua durabilidade e resistência. Também é uma madeira de floresta com crescimento rápido, que nos dá um bom custo-benefício, e ela também é excelente na produção, para corte, lixa, para receber acabamento. Hoje, na Meu Móvel de Madeira, a gente utiliza essa madeira de duas formas, para a área interna ou para a área externa. Quando ela é utilizada para a área externa, varanda, deck, churrasqueira, a gente costuma utilizar um acabamento chamado Stein. O Stein, ele faz uma camada protetora que dá uma maior resistência à chuva. Claro que é necessário ter uma manutenção, e quanto menos tempo o produto ficar exposto diretamente ao sol e à água, ele vai ter uma durabilidade maior, mas é feito para isso. Quando a gente quer colocar essa madeira dentro da área interna, a gente acaba fazendo acabamento de verniz, que ela fica com um toque menos rústico e dá um ar mais sofisticado. Ela é uma madeira muito boa, e mesmo que ela receba o acabamento, é importante que vocês saibam que é natural da madeira que existam ranhuras. Então são pequenas marcas na madeira, que é uma característica natural, e mesmo com o acabamento elas não desaparecem, mas não é nenhum problema de qualidade. Agora que eu já falei sobre o pinus e o eucalipto, que são as madeiras que a gente acaba utilizando, eu vou falar sobre as variações construtivas desses materiais que a gente utiliza na nossa linha de produção. Eu vou começar pelo finger. Nesse caso aqui, ele é um painel de pinos, e o que acontece? Ele passa por um processo onde tábuas de pinos são secas em estufa, refiladas, que é quando eles fazem esses dentinhos, e são cortadas em pequenos blocos. Esses pequenos blocos são unidos por cola e formam o painel. Qual é a grande vantagem do finger? Existe um aproveitamento de madeira, existe uma classificação desse material. Também eu posso fazer sem nó, posso fazer com nó. Então os painéis vão ser A, B, C, e o valor desses painéis também tem uma variação. E esse tipo de construção acaba quebrando a fibra da madeira. Então aquele empenamento que eu falei do painel maciço não acontece aqui.
pode acontecer, mas é muito mais difícil. Então é um painel mecanicamente com muitas vantagens. Claro que existe uma característica visual que altera o produto, que são esses dentinhos aparentes. Depois do finger, a gente vai falar sobre o multilaminato. O que é o multilaminato? Ele é um painel composto por várias lâminas com espessuras variando de 2 a 3,7 milímetros. As camadas são entrelaçadas em sentidos diferentes para aumentar a qualidade do material e quebrar essa fibra e ter menos chance de empenamento também. Hoje em dia, na nossa linha de produto, esse material é utilizado principalmente em cadeiras e poltronas, porque a gente utiliza ele de forma curva. Como que isso é curvado? Existe um processo com moldes prensados e aquecidos, onde cada lâmina que foi colada vai ser prensada. A gente consegue o formato que a gente quiser. Então, ele é um painel facilmente identificado, porque se ele não estiver coberto por estofado, vocês conseguem identificar. Ele é um painel de alta durabilidade, consegue nos fornecer uma ergonomia e uma estética diferente para os produtos. Não é um painel barato, porque ele tem todo um processo para a gente chegar até esse formato. Cada formato diferente requer um molde novo, então aumenta o custo do produto. Quando o produto vai receber um acabamento de estofado e essa parte será coberta, a gente consegue utilizar painéis mais baratos que vão conter falhas e furos, já que eles não vão aparecer. Mesmo assim, não altera a qualidade do material, o painel continua sendo de alta qualidade. Agora que vocês já conhecem o multilaminado, nesse caso curvado, a gente vai falar sobre o sarrafeado. Como o nome já diz, é um painel formado por sarrafos colados. O que seriam os sarrafos colados? São os blocos de madeira, pedacinhos de madeira que são colados. É um painel que também nos dá uma resistência mecânica, uma resistência a empenamento, então é um painel bom de ser utilizado. Atualmente a gente utiliza em uma linha de cozinha. Essa linha conta com um miolo, então seriam os sarrafos no meio, que são esses bloquinhos de madeira, um miolo de 2 milímetros em cima, e depois uma lâmina final de 0,9 milímetros que dá o acabamento final, que é esse acabamento como se fosse um painel inteiro, não tem nenhuma marca de emenda ou algo do gênero. É um painel mais caro, e se você for utilizar em tampos, por exemplo, que é o caso que a gente utiliza hoje, você precisa laminar as bordas, porque senão você tem esse aspecto de uma peça no meio e várias camadinhas superiores. E assim o acabamento não fica tão bonito, então por isso que é importante laminar esse tipo de material. Mas a grande vantagem seria o empenamento, resistência mecânica e o aproveitamento de madeira formando esse painel. Mas como o processo é longo, ele acaba ficando mais caro. Terminando o sarrafeado, a gente pode partir para o MDF. O MDF é um material esteticamente diferente do que a gente viu até agora. O que significa a sigla? Significa fibra de madeira de média densidade. Como esse painel é fabricado? Eles são fabricados a partir de pequenos cavacos triturados através de desfibriladores com posterior aglutinação de suas fibras, com a utilização de resina sob condições de temperatura e pressão. Então, esses cavacos são triturados, prensados e colados. Depois esse painel é cortado e recebe o acabamento de lixa. E você tem esse material exatamente aqui. Como essas fibras são trituradas em pequenas partículas, eles não expandem ou se contraem como um painel de madeira maciço, como os primeiros painéis que eu mostrei para vocês, que seriam um painel de pinos de eucalipto. Qual é a grande vantagem, então? Utilizar esses painéis para grandes peças, tampos de mesa, painéis grandes, porque não vai empenar, né? Não tem como empenar. Então é um material muito bom para esse fim, mas não é um material bom para produtos, para peças que exigem resistência, como pés e travessas. Mecanicamente, ele não é bom para isso. O acabamento, diferente do que eu mostrei para vocês até agora, ele vai ser um acabamento que vai esconder o material do MDF. Então a gente chama de acabamentos laqueados. Ideal para peças brancas, pretas e coloridas. Então a gente faz um acabamento que cobre toda a característica da madeira, porque ela não, apesar de serem cavacos de madeira, ela não demonstra o aspecto estético de um painel de madeira. Depois do MDF, a gente consegue entrar no MDF laminado. Qual é a diferença do MDF laminado? Basicamente é a mesma coisa que eu falei para vocês até agora, a única diferença é que ele recebe uma lâmina.
uma lâmina de pinos nesse painel aqui, ou ela pode ser uma lâmina de eucalipto. Por que eu vou utilizar essa lâmina? Como eu falei, se eu quero fazer uma mesa grande e eu não quero ter nenhum risco de empenamento, isso também depende da construção do produto, mas num caso mais simples, eu vou utilizar o painel de MDF, o painel não vai empenar, mas eu quero ter a estética da madeira de pinos, eu quero ter veio, eu quero ter nó, eu quero ter essa característica no meu produto, então eu colo a lâmina. De novo, como eu falei no sarrafeado, a gente tem uma questão da borda. Se o produto for reto, a gente pode laminar a borda. Se ele tiver qualquer particularidade, uma borda diferente, arredondada, que vai dificultar essa lâmina, a gente costuma pintar. Do mesmo verniz que é aplicado no tampo, a gente aplica na borda o mais próximo possível para que o cliente não perceba essa diferença de painel. A gente tem alguns produtos que têm esse tipo de acabamento e funcionam muito bem. Então, seriam essas as madeiras e as variações construtivas que a Meu Móvel de Madeira utiliza em seus produtos atualmente. Todo o material e toda a forma de aplicação é estudada pelo setor de desenvolvimento, juntamente com o setor de qualidade e com os fornecedores que são especialistas em suas áreas de atuação, garantindo que no fim desse processo todo a gente consiga ter produtos com uma alta qualidade e durabilidade. Vale ressaltar também que em nosso site sempre deixamos as informações completas e corretas sobre cada material utilizado em nossos produtos. Por hoje seria isso. Até logo. Tchau.